Cuidar da saúde dos olhos é muito importante, viu? Para evitar doenças que podem, inclusive, levar à perda da visão. Vamos saber mais sobre esse assunto agora na reportagem, olha só. Há muitos boatos e lendas que são passadas de pai para filho quando se trata da saúde dos olhos. E a informação é um remédio poderoso, inclusive quando se trata da visão. A saúde ocular é muito importante, mas infelizmente negligenciada. E algumas ações que tomamos no dia a dia podem prejudicar consideravelmente, como, por exemplo, coçar os olhos. Coçar o olho faz muito mal para qualquer pessoa, né? Porque você imagina bem, a primeira camada do olho é a córnea, né? Igual a gente viu aqui no nosso modelo, que seria esse primeiro vidro aqui do relógio. Se o olho fosse um relógio, a córnea seria o vidro. E as células da córnea são bem juntinhas. Então, se a pessoa coçar o olho, essas células vão estar tendo uma fadiga, vamos dizer assim, né? Elas podem até estufar, dando uma doença que chama ceratocone, que é uma das maiores causas de transplante de córnea do Brasil. Então, coçar o olho, além de piorar a alergia, o olho ficar vermelho, pode dar alteração grave na córnea e baixa de visão, inclusive levando a transplante de córnea. Então, nunca coce o olho. Até brinco com meus pacientinhos criança. Se for coçar o olho, coça com o seu cotovelo, que não tem jeito, né? Há ainda aqueles que afirmam que mexer no celular no escuro faz mal para a visão. Mas será que isso é mito ou verdade? Em relação à rede social, né, o ideal seria a pessoa ficar no máximo 2, 3 horas por dia em redes sociais, em telas, né, de computador, smartphone e etc. E o ideal seria assim, a cada hora ela olhar para o infinito para descansar a visão. E isso leva ao olho seco e pode levar também, né, com o tempo, a piorar o grau para perto, né, em relação ao grau de longe. E em relação a ver à noite, ela acaba dando uma fadiga nos olhos, mas não que prejudique diretamente a visão, mas dá uma fadiga nos olhos. E crianças, por exemplo, que a gente deixa ficar em tela em smartphone, a gente vai ter um aumento da miopia dessas crianças, que elas estão priorizando a visão de perto em detrimento da de longe. Então, em crianças, a gente pode deixar que eles fiquem expostos à tela no máximo 1 hora por dia, né, que é bem difícil, criança até 10 anos, né, o ideal seria isso, deixar brincando ao ar livre, que seria melhor. Então, eles vão ficar míopes, é uma geração de crianças míopes que só ficam nessas telas por mais de 1 hora por dia. E você sabia que olhar para o sol parece inofensivo, mas não é? Não pode olhar para o sol. Porque realmente, se olhar para o sol, a pessoa pode ficar cega, porque eu vou queimar a parte central da visão, que é a mácula, né? Que é no meio da retina onde a gente mais enxerga. Então, se olhar para o sol sem proteção alguma, a pessoa pode ter uma perda de visão irreversível. Então, isso é uma verdade. Outra coisa, em relação à luz azul, né? Hoje em dia está muito na moda essa questão da luz azul. A luz azul, ela acaba prejudicando com o tempo a visão. Então, o ideal seria a pessoa usar um óculos, né, com uma lente que ela vai ter um filtro para essa luz, para poder ter menos exposição. Até mesmo o ato de piscar, aquele fechar e abrir rapidamente os olhos, tem importância fundamental para a saúde ocular. Se a pessoa não piscar, né, que o ideal seria em 1 minuto a gente piscar 18 vezes. Se a pessoa não piscar, ela vai deixar o olho muito seco. E o olho seco, ele leva a alterações graves. Né? Em Goiânia, que a umidade aqui é muito baixa, igual o deserto, igual o Dubai, a gente tem que lembrar de piscar mais e, se necessário, até usar lágrimas artificiais. A maior parte das pessoas acredita que a procura por um oftalmologista é só ao notar algum incômodo na visão, mas isso não é verdade. Na verdade, a procura por esse especialista ajuda a identificar várias outras doenças.
e há uma frequência para visitar o profissional. A partir do nascimento já vai ao médico oftalmologista para ver se tem alguma alteração, se nasceu com alguma malformação, como glaucoma congênito, catarata ou com algum tumor nos olhos. E a criança até 5 anos, ela deve ir anualmente ao oftalmologista para ver essa questão de tumor, né? Dos 5 aos 10 também, porque tem essa questão de grau e de tumor também. E depois, na vida adulta, né, no mínimo de 2 em 2 anos, e depois dos 40 anual novamente. Porque aí vem outras doenças em relação à idade, como glaucoma, por exemplo, que é uma doença silenciosa, que a pessoa não sente nada, e pela visita ao médico oftalmologista pode ser diagnosticado e tratado precocemente. Doenças de retina, que a pessoa pode não sentir nada também, que também faz o diagnóstico. Então, essa visita anual é para a saúde ocular do paciente. Não que ele vá ter que trocar aquele óculos, ou talvez nem use óculos, mas é importante para a saúde ocular dele, para prevenir esse tanto de doença que a gente consegue fazer diagnóstico e prevenção. Inclusive os tumores, as leucemias, doenças infecciosas, a gente consegue ver tudo isso pelo fundo do olho do paciente, né? Diabetes, pressão alta. Então, é muito importante esse exame anual. Como é o caso da Sura, que cumpre fielmente a agenda no oftalmologista. Eu costumo vir de 6 em 6 meses, mas às vezes se dá alguma coisa, alguma irritação no olho, aí eu venho também para olhar, porque eu vinha com uma certa frequência antes, só que eu tive uma ceratite que não curava devido a uma alergia que eu tive de um colírio, e depois disso, então eu venho bem mais frequente. Então, qualquer sinal que dá de uma irritação, alguma coisa, eu venho verificar. E também, se a gente machuca o olho, é bom vir no dia, não deixar para outro dia, sabe? O cuidado que ela tem com a visão demonstra o quanto a Sura valoriza a própria saúde. A visão é a coisa mais preciosa que a gente tem. Eu mesma testemunhei esse problema de visão, que eu fiquei quase 2 anos lutando para não ficar cega. Então, assim, depois que eu me curei, vindo ao oftalmologista, eu consegui enxergar 100% de novo. Então, os olhos, para mim, são meus bens mais preciosos. Por isso mesmo que o nosso cotidiano seja bastante atarefado, é necessário que façamos uma pausa para priorizar a nossa saúde. Afinal, perdemos qualidade de vida quando a saúde dos olhos está debilitada.